Bem-vindo à nossa segunda aula do Panorama do Antigo Testamento, e nós estamos dando continuidade no nosso calendário, no nosso cronograma, nossas aulas propriamente ditas, como elas vão discorrer ao longo do ano, né? Então, nós estamos no livro de Gênesis, nós estamos batendo criação, queda e redenção, e dando continuidade ao que a gente viu na aula anterior. Então Deus criou o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansou. Você consegue imaginar como é um mundo perfeitamente criado? Sabe? Tudo com cheiro de novo, a perfeição absoluta. Nós não conseguimos mensurar isso. Nós conseguimos pensar em cenários que são bonitos, paradisíacos, algo do gênero, porque a gente vê no nosso mundo atual, nosso mundo decaído, coisas belas, coisas lindas, as quais nós não enxergamos nem no nosso próprio canteiro em casa. Mas nós conseguimos verificar isso ao longo do mundo. Existem locais que são tão bem cuidados que parece que é uma pintura. Agora imagina como seria a perfeição antes da entrada da morte no mundo, quando tudo foi criado e Deus falou que tudo era bom. Nós não conseguimos mensurar. A imagem de fundo é para tentar levar a gente mais próximo daquilo que seria um ambiente perfeito. Mas Adão foi criado nesse ambiente perfeito. Ele veio a existir nesse ambiente perfeito. Mas a gente sabe que Adão vai pecar. E a coisa mais interessante é que num mundo perfeito, Adão pecou. Mas num mundo decaído, completamente atingido pelo pecado, já na plenitude dos tempos, veio o Messias. Ele caminhou entre nós. Foi tentado em todo tipo de tentação, mas não pecou. O segundo Adão veio e foi aprovado. O primeiro não foi. Talvez se o primeiro Adão tivesse agido como Davi agiu, o homem segundo o coração de Deus, que quando foi-lhe exposto o pecado, ele confessou: certamente eu pequei contra Deus, eu pequei. Adão não fez isso. Adão chegou e apontou para sua esposa, apontou para o próprio Deus, e assim a gente já conhece toda a história. Mas algo muito interessante existe na criação de Adão, porque Deus fala que criou Adão conforme a sua imagem e semelhança. Então, quando a gente fala isso, a gente está falando que Adão houve uma criação diferenciada de Deus na parte de Adão. Adão foi feito para ser diferente dos demais seres criados. Ele deveria refletir as características singulares do próprio Criador, daquele que reina de eternidade a eternidade. O soberano rei criador atribuiu características suas ao homem. O homem tornou-se, então, a partir daí, co-regente de toda a terra. E quando a gente fala que Deus atribuiu características suas, a gente pode verificar que o homem deveria ser reto, como Deus é reto. O homem deveria ser justo, como Deus é justo. O homem deveria governar no plano físico, como Deus governa no plano espiritual e sobre todas as demais coisas. Então, quando Deus atribui essa característica sua ao homem, praticamente ele faz uma aliança, ele faz um elo, ele se liga, ele se vincula ao ser humano e dá a ele características que vão espelhar quem é Deus para toda a criação. E isso vai dar ao homem uma acentuada dimensão de identidade. Então, imagem conforme semelhança acentua essa dimensão de identidade, tão quanto contém uma dissimilaridade essencial. Deus estabelece uma relação no qual a humanidade poderia refletir de modo finito certos aspectos do infinito Rei Criador. A humanidade deveria refletir principalmente essas características éticas de Deus: retidão e verdadeira santidade. Até o ato de procriar indica um pouco dessa similaridade e dissimilaridade ao mesmo tempo. Porque enquanto Deus cria todas as coisas, o homem procria. Ele consegue, dentro de um reflexo parcial, demonstrar as características que o próprio Criador tem. Então esses atributos morais e atributos éticos deveriam vir da parte de Deus e deveriam ser demonstrados pelo homem. Nós enxergamos alguns livros de alguns autores cristãos que eles conseguem tratar isso com bastante exatidão. Por exemplo, quando você olha para o livro de C.S. Lewis, onde ele fala do leão, da feiticeira e do guarda-roupa, quando ele fala da criação de Nárnia, dos crônicas de Nárnia, você vê que ele fala de reis e rainhas. Então ele pega o homem e coloca o homem como aquele que reina sobre toda a criação. Os filhos de Adão e os filhos de Eva. Por quê? Porque era para ser assim.
Então ele tira isso de onde? De onde C.S. Lewis tira essas ideias? De Gênesis. Está tudo aqui. Então quando a gente fala que o homem ele se aparenta com Deus em determinada dimensão de identidade, uma acentuada dimensão, ele tem aquela dissimilaridade essencial. Imagine só, eu tenho uma imagem de um herói morto nacional. O herói morto nacional foi colocado uma estátua para lembrar ele. A estátua, ela não é feita de carne e sangue. A estátua, ela é feita de pedra. Então, ela vai lembrar apenas uma característica, uma faceta daquele a quem ela quer representar. A estátua nunca vai conseguir representar a totalidade de quem é aquela figura histórica. Mas, ao olhar para a estátua, as pessoas poderão lembrar quem foi aquele que a estátua está referenciando. Eu acho que é uma forma da gente entender como é que o homem reflete de forma parcial e finita características do próprio Deus. Então, uma das coisas que o homem faz enquanto ele está na Terra é refletir a imagem do reino de Deus. Enquanto nós temos Deus sendo governante de todo o mundo existente, seja ele visível ou invisível, o homem ele foi colocado na Terra como corregente, como aquele que deveria representar o próprio Deus e reinar sobre a criação. Então, o Deus invisível deveria ser manifesto e conhecido por intermédio do casal criado, a imagem segundo a semelhança de Deus. E quando nós falamos isso, existem deveres que revelam a natureza do próprio reino de Deus. Então, são deveres que são dados ao homem. Esses deveres vão revelar a natureza do reino de Deus, a existência do reino e a similaridade do reino com o plano físico. Por exemplo, o ato de governar ou exercer domínio sobre toda a criação é um ato que declara a existência de uma hierarquia e da existência de um ser a quem todos devem se reportar. Ser frutífero e multiplicar-se e encher toda a terra dão significado ao ato de governar. Quando nós olhamos para Adão e para Eva, para o casal que foi criado, a gente tem que ter mais uma coisa em mente. Existem características que vão refletir o próprio conceito do Messias. Então, Adão, por exemplo, nós encontramos em Adão aquela característica profética. Por quê? Porque Adão ele sai a nomear todos os seres viventes. Então o dom de profetizar, proferir, falar, atribuir nomes a toda a criação é dado a Adão. Você vê que lá na plenitude dos tempos, Jesus vem e fala, olha, teu nome é Pedro. E pronto. E vai ficar assim. Simão Barjonas. Então Jesus faz a mesma coisa. Então, em Adão nós temos esse dom profético. Mas também temos em Adão o dom sacerdotal. Porque Adão deveria refletir a imagem do Deus invisível à própria criação. Então, por intermédio de Adão, a criação se relacionava com o Deus invisível. E por intermédio de Adão, Deus se fazia presente a toda a criação. Então, a figura do sacerdote, daquele que é o intermediador, está presente em Adão. Também no casal real, já que Adão e Eva foram as primeiras pessoas régias na face da Terra, eles eram os primeiros casais que realmente identificavam uma natureza de governantes, então, por intermédio deles, toda a criação era governada. Adão deveria governar toda a criação. Essa atribuição real de realeza é infundida em Adão e em Eva, por intermédio de tudo que Deus fala a eles. É interessante notar que Paulo vai reforçar esse conceito inicial de realeza, pois ele afirma que nós, humanos, julgaremos os anjos, lá em 1 Coríntios 6,3. E a condição do homem como cabeça também é reafirmada em 1 Timóteo 2,12. Então esses três atributos que refletem o ministério do Messias, daquele que virá, daquele que restaurará todas as coisas, podem ser identificadas em Adão e Eva. Até fica mais fácil você entender quem é o Messias, porque ele tem que vir da família real. Ele tem que ser um descendente da família real. Então, o próprio Jesus, ele é um descendente dessa família. Porque ele virá e restaurará todas as coisas. Veja bem, Adão e Eva foram colocados como corregentes, como representantes de Deus, do Deus invisível no mundo visível,
no plano físico. Logo, eles têm que ter intimidade com o próprio Deus. Imagine só, se a condição de reinar for perdida, então todas as demais também a são. Adão e Eva não poderiam mais ser representantes do Deus invisível no mundo visível, se a condição de reinar for perdida. E é o que a gente vai ver. Qual é essa relação fundamental? Ora, quando Deus diz que fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, na realidade ele fez uma ligação, ele fez um elo, ele fez um pacto. E por intermédio dessa ligação, desse elo e desse pacto, nós verificamos que o homem deveria ter comunhão com o próprio Criador. Ele deveria ter intimidade com o próprio Criador. E ele deveria obedecer às ordens do próprio Deus. Então, essa relação fundamental, ela está vinculada nisso. Comunhão, intimidade e obediência. Enquanto o homem estivesse debaixo dessa proteção, toda a criação seria abençoada. Enquanto o homem andasse em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu para ele, todos os demais seres criados seriam abençoados por intermédio desse canal estabelecido entre Deus e a sua criação, que é o ser humano. Mas a gente sabe que Adão e Eva pecaram, houve a queda. E a queda causou problemas catastróficos na vida de Adão e de Eva, de toda a criação. Então isso está escrito lá em Gênesis 3. Quando Deus estava passeando pelo Jardim do Éden na viração do dia e que chamou Adão, Adão, onde estás? E ele não responde, e logo depois ele fala, olha, eu me escondi porque eu tive medo. Você nota que aquela comunhão íntima que Adão deveria ter com Deus, aquela comunhão ela foi perdida, ela foi quebrada, ela foi dizimada. Porque que comunhão íntima é essa se ele tem agora medo daquele com quem ele tem que se relacionar? Que comunhão íntima é essa se ele tem medo com aquele a quem ele tem que se reportar? Então essa comunhão não existe mais. A própria questão de obedecer de coração, isso foi quebrado também. Porque na realidade, Deus falou, olha, você pode comer livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis. Porque quando comerdes, certamente morrerás. E a obediência que deveria ocorrer de coração, não ocorreu. A mesma coisa a gente pode verificar o serviço frutífero. Como Adão e Eva vão espelhar a natureza incorruptível do Deus incorruptível se agora eles estão corruptos? Como eles vão representar a retidão de Deus se agora eles não são mais retos? Então o serviço que eles deveriam prestar deixou de ser frutífero. Então, por intermédio disso, Adão e Eva não têm mais como representar o próprio Deus perante a criação. O rei foi destronado. Isso foi o que aconteceu no Jardim do Éden. A serpente, a mais sagaz de todos os animais selvagens, destronou o homem. Foi o que ela fez. E aí Deus vai começar a interrogar todo esse povo que participou desse ajuntamento. A gente vê isso pelas perguntas que Deus faz. Então Deus chega e faz o primeiro tribunal na face da terra. E aí ele começa. Adão, Adão, onde estás? E Adão vai responder, olha, eu me escondi porque eu tive medo. Porque eu estava nu. E aí Deus vai perguntar, mas quem foi que te fez saber que estavas nu? Adão não responde a pergunta, ele foge dela. Porque ele fala, olha, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Mas o que Deus quer é uma confissão clara do pecado. Porque quando Adão e Eva confessam isso, eles afirmam que não estavam mais em uma posição de serem mediadores entre Deus e a criação. Eles não eram mais dignos de serem representantes do Criador diante da criação. Abdicaram do status e da sua posição real e já não eram mais capazes de cumprir com seu papel real, sacerdotal e profético. Não podiam mais servir como vice-regentes. E por fim, a terceira pergunta que Deus vai fazer, o que é isto que fizeste? Com isso, Deus está exigindo uma confissão clara de desobediência, deliberada do casal. Os mediadores reais do pacto haviam, por eles mesmos, violado o pacto que deveriam manter e implementar. Então Deus exige essa confissão deles por intermédio dessa terceira pergunta.
E a partir daí Deus começa a tratar com cada um deles. E o primeiro a ser elencado é a própria serpente, que ele é considerado o verdadeiro mal e opositor da vontade de Deus. E a gente vê no texto, né? Visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. A palavra maldita no texto, ela tem como ideia principal amarrar. Ideia que vai indicar uma sentença da qual é impossível se eximir, impossível se desvencilhar, e que será cobrada proporcionalmente ao tamanho da ofensa. Também quando nós olhamos, muitas vezes a gente fica preso à questão da serpente. A serpente tinha asas, a serpente tinha braços, pernas, a serpente era uma cobra, como nós enxergamos nos dias atuais. Essa não é a preocupação do texto. O texto identifica lá em Apocalipse que o dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás. Então, ele identifica esse como o próprio Satanás, como o próprio acusador das nossas almas. Então, não devemos nos ficar prendendo ao animal, porque o texto não está preocupado em se prender a que tipo de animal seria esse na face da terra. O texto está preocupado em dizer que, por mais que ele afirme ser uma serpente, esta comerá pó todos os dias da tua vida. Isso é uma indicação de que o texto não está falando propriamente de uma serpente, porque a serpente ela não vai se alimentar de pó, ela vai se alimentar de pequenos animais. Então, ele está utilizando essas palavras para descrever algo que está acontecendo. Então, fique com isso. E a gente parte para o próximo elemento a ser trabalhado. Então, logo em seguida que Deus já trata qual é o problema, identifica na serpente aquele que foi responsável pela queda do casal, Deus já dá a saída, já faz o resgate, porque o objetivo de Deus é resgatar a humanidade que foi destronada e escravizada pelos seus próprios pecados e se tornou indigna da missão que ela recebeu. No entanto, esse não é o desejo de Deus, que o pacto com toda a criação fosse aniquilado por completo e que o homem fosse relegado a um escravo do pecado e do medo. Não. A resposta de Deus foi eleger um descendente real, oriundo daquele que se deixou enganar, a fim de que fosse redimida a humanidade, e os atributos reais, proféticos e sacerdotais fossem novamente restabelecidos à sua plenitude. A semente da humanidade representará o próprio Deus, será um agente do rei e será o próprio rei. Esse é o proto-evangelho, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já estabeleceu que as coisas vão voltar ao normal. O rei voltará a reinar. Vocês não estão em condições de reinar, mas um descendente vindo de vocês, ele reinará. Ele restaurará todas as coisas. Então essa é a promessa de Deus por intermédio do proto-evangelho. Por intermédio de Adão e Eva, viria aquele que iria restabelecer todas as coisas conforme elas nunca deveriam ter deixado de ser. E isso é uma promessa. Tanto é entendido como uma promessa que você vê o que Deus vai falar com Eva agora. Deus vai tratar com a mulher. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Normalmente olhamos para esse texto e falamos assim, olha, porque a mulher pecou, agora ela é governada pelo marido, antes ela não era. Bem, o texto não está dizendo isso. Isso aí é uma interpretação daquilo que nós estamos lendo. Deus ordena que o casal real seja fecundo e se multiplique. Está lá, está escrito. Apesar do pecado, Deus concede ainda fecundidade para que a promessa se cumpra. A promessa que ele disse no versículo anterior, que fala que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente e ele restauraria todas as coisas. Ora, isso só pode se cumprir se a mulher for fecunda, se ela puder dar luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido. Novamente, ela só vai poder ter filhos se ela se sentir atraída, se ela for apaixonada pelo marido, se ela se entregar a ele. Então, há necessidade que o casal se conheça, que se relacione, que tenha filhos.
É isso que Deus está falando. O teu desejo será para o teu marido. E ele continuaria a ser atraída, ela continuaria a ser atraída a ele, mesmo após a queda, a fim de que houvesse o necessário à fecundidade. Haverá uma futura semente da mulher, e esta semente terá um status, uma posição e uma função. Então Deus garante isso a Eva. E a Adão, ele vai também dar os seus decretos. Visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita és a terra por tua causa. E em fadigas obterás dela o sustento todos os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Aqui nós temos uma repreensão a Adão, porque ele era o cabeça. Era esperado dele que ele tomasse as decisões difíceis, porque ele era o governante. Ele que tinha que decidir o que fazer e o que não fazer. Mas, uma vez que a sua esposa lhe traz o fruto, ele não pensa, ele não usa de sabedoria, ele não arrazoa. Ele simplesmente pega o fruto e come. Aquilo que era esperado que ele fizesse, ele não faz. E por causa disso, toda a criação se torna amaldiçoada. Maldita é a terra por tua causa. Então, Deus deixa bem claro isso a Adão. Então, o local de domínio da humanidade foi amaldiçoado, justamente porque Adão não fez aquilo que se esperava. O próprio governante, o próprio corregente, aquele que era responsável de cuidar da criação, de zelar por ela e de fazer com que ela andasse em trilha, em retidão com o próprio Senhor, ele foi o responsável por chegar e fazer com que toda a terra se tornasse indigna do próprio Deus. O pecado entrou no mundo. Mas Deus continua falando com Adão. Diz para ele que ele continuaria a retirar da terra o seu sustento e lhe seria permitido ainda um reflexo do senhorio e regência inicial. No entanto, sob forte labuta e com a consequência de que no fim de seus dias, ao invés de reinar sobre a terra fisicamente, teria que se render a ela. Ou seja, tu és pó e ao pó retornarás. Com isso, Adão recebe uma garantia de Deus que aquele reflexo inicial do senhorio e da regência ainda seriam exercidas, agora bem mais limitado do que antes, apenas como forma de rememorar o estado inicial, a fim de que as características regenciais não fossem de todo rendidas. No entanto, a servidão e a rendição à terra seria o destino final de cada um dos integrantes da família real. E, por fim, nós temos o próprio Deus, que enquanto ele é o regente sobre todas as coisas, ele declara: a humanidade abdicou da sua posição real ao entregar-se à prática do erro. Mas o próprio Deus, ele declara que ele não. A passagem proclama a soberania do Senhor, que continua não afetada. A humanidade abdica, Deus não abdica. Deus demonstra que ele buscou os pecadores, provocou a confissão, exerceu a função regencial de governante sobre toda a criação visível e invisível. Ele, por intermédio da sua função de regente, de rei, de soberano, ele proclama o seu plano de redenção e restauração. Quando o rei decreta os seus atos, eles devem ser cumpridos em conformidade com o que fora dito. Pelo qual demonstra o tentador que a sua autoridade e o seu poder seriam plenamente demonstrados. Com isso, Deus proclama o seu amor incondicional por Adão e por Eva. Ele simplesmente poderia, vamos destruir e fazer tudo de novo. Não. Deus simplesmente põe um plano a ser executado. E esse plano é um plano definido, bem definido. E ele vai executar passo a passo. E a sua própria soberania indica que ele tem capacidade de cumprir com tudo aquilo que ele está determinando, porque ele dá ordens e toda a criação lhe obedece. E por intermédio disso, nós verificamos essa graça divina e soberana de Deus. Pois o tentador deverá ser prostrado perante a soberana vontade de Deus. Será esmagado e, consequentemente, incapacitado em certa extensão e, finalmente, destruído.
O tentador conhecerá os plenos efeitos da justiça divina. Aos tentados, a justiça será feita por intermédio de uma abrandada maldição. Os tentados, conhecerão alguns dos efeitos, simbolizados pelas sanções recebidas por Eva, a dor, a mulher para dar luz, Adão, o suor para o trabalho, fadiga, e toda a criação, distorções para toda a criação. A abrandada maldição, ela está sobre todos aqueles que aceitaram a oferta da salvação dada à família real. Aqueles da realeza que não aceitarem a oferta de salvação sofrerão a execução da justiça plena dada a Satanás. Então, o que nós temos aqui é uma promessa de Deus. Imagine só Moisés, quando ele está escrevendo esses livros, ele está passando para Israel, que está para entrar na Terra Prometida. Então, Israel vai receber isso como? O Israel redimido que saiu do Egito vai receber essas palavras com esperança, num futuro vindouro, sabedor que, em algum momento incerto, um descendente haveria de se levantar para restabelecer todas as coisas em conformidade como elas nunca deveriam ter deixado de ser. Conquanto as respostas que Adão e Eva dão, só identificam que Adão e Eva entenderam plenamente o que Deus tinha dito para ele. Porque Adão ele vai responder lá em 3:20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então Adão ouve a sentença de Deus. Adão aceita o julgamento e responde em consonância com a vontade de Deus. Adão entende que Deus há de restaurar todas as coisas por intermédio do descendente. E se vem um descendente que restaurará todas as coisas, eu vou afirmar que eu tenho confiança naquilo que o Deus Criador falou. Já que o Senhor disse que por intermédio dela virá o descendente, então o nome dela será Eva, porque ela será a mãe de todos os seres vivos. Então, por meio dela, Adão proclama sua rejeição à separação, à hostilidade, à destruição e à morte imposta pelo pecado. Adão aceita a proclamação da esperança e reivindica a promessa da continuação da maternidade para sua mulher como meio de restaurar a aliança. E Eva, por sua vez, faz uso da resposta de Deus e põe nela a confiança do cumprimento da promessa, demonstrando que a maternidade e a descendência era uma realidade, uma vez que Eva é que vai pronunciar. Coabitou o homem com Eva, a sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então Eva também entende que aquele descendente cumpria a promessa que Deus tinha dito, que por intermédio dela viria aquele que poderia restaurar todas as coisas. Muito embora nós venhamos a saber que Caim não era o descendente da promessa, o qual Deus estava indicando, mas você imagine uma mãe e uma promessa. É de se pensar que ela imaginasse que o seu primogênito poderia ser aquele que restauraria todas as coisas. Nós temos de Gênesis a Apocalipse e sabemos que não foi ele, mas ela deu graças a Deus, porque ela entendeu que ela conseguiu ter um filho pela graça soberana de Deus. Israel até hoje cria da mesma forma, porque abrir a madre continua sendo um ato divino. E por fim, nós temos a própria figura do Messias, daquele que haveria de vir. Das características necessárias àquele que há de vir, fruto da semente da mulher, é a capacidade de ter domínio sobre o tentador e o poder de esmagá-lo que mais chamam a atenção. Nisto, verificamos a tarefa do Messias e a consequência da realização dos seus feitos, como reflexo na família real e em toda a criação, revelando os aspectos substitutivos da ação do Messias. A meta imposta para o casal, para Adão e Eva, o casal real decaído, é a vitória sobre o que causou a sua queda e a impossibilidade real de reverter a situação, o qual resultará na plena restauração de seus status, posição e funções reais ao vir o descendente pelo meio do qual todas as coisas poderão ser restauradas. Então, portanto, os aspectos messiânicos levantados em Gênesis 3,15
estão todos presentes. O Messias, ele é um agente que surge de uma fonte real, vem da realeza. Ele possui uma tarefa a ser executada que exige autoridade e poder soberano e real. Ele tem que ganhar uma vitória substitutiva em favor de todos os outros. E por fim, nós temos a montagem do cenário para a restauração plena dos decaídos portadores da imagem de Deus ao seu status, posição e serviços originais. Bem, aqui a gente termina essa parte do texto, que você possa ficar na graça e na paz do Senhor e que você possa acompanhar o resto do desenrolar da abordagem do panorama do Antigo Testamento nessa porção do livro de Gênesis. Então, que você tenha um bom dia, uma boa noite, fique na graça e na paz do Senhor. Shalom, até a próxima.